Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos trabalhar? Galera, poríferos, peço que você pegue a tua apostila, né? 2, por gentileza. Todo mundo pegando aí a página 66. Estamos iniciando agora, pessoal, a nossa primeira aula de zoologia, né? Importante você lembrar, tá? Que para o vestibular nós vamos trabalhar aqui 9 principais filos, tá? Dos animais, do filo de zoologia. Nós já vimos aí toda a embriologia, então agora fica muito fácil para a gente poder trabalhar, não é isso? Então, quando você fala em embriologia, tá? A parte do estudo do embrião, todas aquelas características que a gente precisou aprender, correto? Nós já estudamos aqui. Então a gente vai precisar saber aqui organismos diblásticos, ablásticos, triblásticos, protostômios, deuterostômios, celomados, acelomados, pseudocelomados. Então toda aquela tua base que você teve de embriologia, ela vai ser necessária agora. Tá ok? Vamos lembrar? Ó, existe uma ordem evolutiva dos 9 filos, tá, da zoologia. Vamos lembrar quais são? Poríferos, poríferos ou filoporífera, quinidários ou selenterados, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados, correto? Existem alguns outros filos que nós vamos trabalhar, né? Mas os 9 são esses. Galera, você tem que pegar e colocar na tua cabeça esses 9 filos nessa ordem evolutiva correta. De 2004 para cá, tá? Essa é a ordem evolutiva correta. Anelídeos, tá? Eles agora vêm depois dos moluscos. Quando eu estiver lá eu vou explicar por que aconteceu isso. Então, a ordem correta vai, de novo, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Esse é o primeiro filo. É o filo mais fácil que existe, né? É o filo dos espongiários, ou simplesmente poríferos, animais que possuem poros. Tá na cara, galera, ó, que você já sabe de quem que eu vou falar. Olha essa imagem aqui do lado, ó. Eu estou falando da esponja do mar. Toma cuidado com isso, hein? Toda hora a gente fala, né? Esponja do mar, esponja do mar, esponja do mar. Existe esponja de água doce. A maioria das esponjas realmente são marinhas, não tenha dúvida, a maioria. Tá? Eu quero que você esqueça a tua apostila, você está aí na página 66, a primeira aula do filo, né? É conhecido como porífera, primeira aula de zoologia. Então, algumas características, só de você olhar para mim aqui, ó, né? Para de olhar para a tela, porque está escrito, e tenta olhar para mim e vamos tentar aqui juntos, né, ver as características principais de uma esponja. Pessoal, é o filo mais primitivo que existe, correto? O animal, esponja, tá? Ele não se locomove. Então você tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Eles são animais o quê? Sésseis. Não precisa não copiar nada não, daqui a pouco você vai copiar. Só olha para mim. Sésseis. Se ele é adulto, céssio. Ué, professor, por quê? Porque ele pode ser da forma de larva. Você vai ver que na forma de larva, você chama a larva até de anfiblástula ou parenquímula. A larva ela é livre natante, mas a forma adulta é céssio. Ela não se locomove. Certo? São animais que não possuem folhetos embrionários. Lembra disso? Né? Ectoderme, mesoderme, enoderme? Não tem. Então, se não tem, você classifica como sendo o quê? Ablásticos. Professor, são animais que têm tecidos? Sim, sim, tem tecidos. Mas cuidado agora. Tem tecidos, mas não são tecidos verdadeiros. Lembra dos tecidos verdadeiros animais? Quais são? Muscular, nervoso, conjuntivo, tá lembrado disso aí? Epitelial, tá joia? Tem células organizadas? Tem, elas têm células organizadas, mas não chegam a formar tecidos verdadeiros. Então, esponja tem tecido, mas não é tecido verdadeiro. Certo? Nós temos tecidos verdadeiros. Nós somos chamados de metazoários ou eumetazoários. Como eles têm tecido e não são verdadeiros, você chama de parazoário. Eu falei para você olhar para mim, esquece a sua pochila, esquece a sua pochila. Você sabe que eu sempre dito, correto? São animais, pessoal, como já disse, sésseis, né, ou livre-natantes, correto? Não são classificados quanto ao celoma, lembra? Porque para ser classificado quanto ao celoma tem que ter o quê? Mesoderme. Como eles não têm mesoderme, então eles não são classificados, né, quanto ao celoma. São considerados animais filtradores. Filtradores. Filtra a água do mar. Olha que importância ecológica fantástica. A água do mar ela é filtrada, por exemplo, pelas esponjas. Professor, só as esponjas filtram a água do mar. Não. Existem outros animais filtradores, ostras, mexilhões, mariscos, que são lá do grupo molusca. Tá? Então não é uma característica exclusiva deles, tá? Das esponjas. São animais hermafroditas, ou eles podem ser dioicos. E de novo eu vou pedir para você prestar muita atenção no que eu vou te falar. Ah, professor, monóico é um sexo. Negativo. Monóico é um indivíduo com dois sexos. Monóico é sinônimo de indivíduo hermafrodita. Existem esponjas hermafroditas, existem esponjas monóicas. Assim como minhocas são monóicas, ou seja, hermafroditas. Nós humanos somos dioicos. Dioicos são indivíduos de sexo o quê? Separado. Sexo masculino, sexo feminino. Isso é dioico, sexo separado.
Correto? Agora, quando eu estiver falando aqui agora de esponja, ela pode ser monoica ou ela pode ser dioica, depende muito da espécie. Tá joia, pessoal? Gente, e é fácil estudar esponja, sabe por quê? Esponja não tem sistema respiratório, circulatório, excretor, né? Não tem sistema nervoso. É um animal muito simples. Muito simples. Então é fácil estudar. Claro, tem as suas particularidades. Como você vai ver daqui a pouquinho, coanócito. Nossa, você escuta essa palavra toda hora. Coanócito é uma célula de captura e digestão aqui da esponja que a gente vai trabalhar. São animais que atingem centímetros ou podem atingir metros. Chego a 2 metros ou passar um pouquinho de 2 metros de altura. Certo? Então, ó, agora sim, pega a tua apostila. O que eu estou falando tá tudo aí, ó. Vamos lá. São animais filtradores, tá? Essa é uma característica marcante deles, mas não é exclusiva. Não é exclusiva, correto? Eles têm poros, que vocês vão ver daqui a pouquinho, também conhecidos como ósteos. Quero que você passe um marca-texto amarelo ali na página 66. São ablásticos. Isso aqui você pode marcar. É característica exclusiva de quem, pessoal? Dos poríferos, das esponjas, correto? Quer dizer o quê? Que não tem ectoderme, não tem mesoderme, não tem endoderme. São ablásticos. São parazoários. De todos os animais, de todos os filos animais, realmente eles são parazoários. O que é parazoários? Tem tecidos, mas não são tecidos verdadeiros. Então você pode colocar assim, ó, não possuem tecidos verdadeiros. Não tem tecido verdadeiro. Eu não disse que não tem tecido. Eu disse que não tem tecido verdadeiro. Tecido é um conjunto de células com a mesma forma e função, correto? Bom, galera, outra curiosidade. Quanto à simetria, por exemplo, olha para mim, ó. Se eu fizer esse movimento aqui que você está vendo aqui, né? Olha lá, esse é o movimento que eu estou abrindo meus braços. Se eu pegar e dividir meu corpo ao meio, certo? Eu vou lá e passo um plano de simetria, um plano sagital. Eu divido meu corpo em quantas partes? Em duas. Eu tenho a parte direita simétrica com a minha parte esquerda. Então nós humanos temos simetria bilateral, correto? Agora, dá uma olhada para a esponja. Tem esponja, tá? Que ela não tem simetria. Se eu olhar, por exemplo, o ósculo, né, que é a abertura, toma cuidado que a esponja não tem boca, ela tem uma abertura chamada ósculo, tá? Tem ósculos que são perfeitamente redondinhos, apesar que o meu não está muito, né? E tem outras esponjas que, olha lá, ó, o ósculo é todo desorganizado. Se eu pegar esse que é perfeitamente redondinho, eu posso passar, olha lá, ó, vários planos de simetria. Você está vendo? Aí eu vou chamar de simetria o quê? Radial. Agora olha essa outra segunda imagem que eu fiz aqui, ó. Se eu olhar a esquerda não é simétrica com a direita. Se eu olhar os 4 quadrantes que eu acabei de colocar aqui para você, nenhum é simétrico ao outro. Então a maioria é assimétrica. Você pode marcar. A maioria das esponjas não tem simetria. Elas são assimétricas. Podem viver no mar, pode marcar, a maioria é marinha. A maioria das esponjas, tá, é marinha. Agora elas podem ser dussaquícolas. O que é dussaquícola? Nossa, toda hora a gente vai usar isso aí, né, galera? São animais, né, são seres que vivem em água doce. Então existe, por exemplo, esponja no Rio Paraná, no Rio São Francisco, né, no Rio Paraguai, aqui próprio no Rio aqui da Uana, aqui no Mato Grosso do Sul, certo? Esponja de água doce, mas a maioria é marinha. Pode atingir de 1 centímetro a 2 metros de altura, vai depender da espécie. Podem ser monóicas ou dioicas. Por gentileza, anota para mim. Monóico é animal hermafrodita. Monóico é um indivíduo com 2 sexos, correto? Ou podem ser dioicos, animais de sexos separados. As larvas são livre-natantes. Ah, a esponja do mar tem larva. Ah, professor, eu lembrei, é o girino. Que girino? Girino é a larva do sapo. Alevina é a larva de quem, pessoal? Alevino, lembra? Do peixe. Axolote é a larva da salamandra. Mises, náuplio, zoé é larva de molusco. Não precisa copiar, eu vou te ensinar depois. Aqui, tá? Em esponja, se você já quiser colocar o nome dela, tá? Ela é chamada de anfiblástula. Esse é o nome da larva da esponja. Vai ter vestibular que não vai chamar de anfiblástula. Vai ter vestibular que vai chamar de parenquímula. Parenquímula, correto? É um outro nome que você dá para a larva da esponja. Os indivíduos adultos são sésseis, é verdade. Os adultos são sésseis. Professor, o que é sésseis? Sésseis são animais fixos. Como assim adulto? É porque a larva, galera, olha lá em cima, ó, elas são livre-natantes. As larvas são livres, elas nadam. Já os adultos, olha aí na imagem, ó, eles são parados, correto? Beleza, então. Apesar que meu videozinho acabou atrapalhando aqui, né, que eu acabei escrevendo aqui, ficou até atrás, mas eu vou repetir, ó, as larvas são livre-natantes. Qual é o nome da larva?
anfiblástula. Qual é o outro nome mesmo que eu falei? Parênquimula. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor para vocês. Ó. Parênquimula. Correto? É um outro nome que você dá, vem de parênquima, parênquimula. Outro nome que você dá para a larva da esponja. E olha lá, galera, palavra nova para vocês, ó. São aneuromiários. Então você está na tua apostila, não tá? Vai na tua apostila na página 66, ó. São aneuromiários, quase não sai. Ou seja, não possui sistemas. Quais sistemas que eles não têm? Nervoso e muscular. Pode escrever. Não tem sistema nervoso, não tem sistema muscular. Então eles são aneuromiários. Tudo bem? Não tem sistema nervoso, não tem sistema muscular. Nós humanos somos neuromiários. Professor, o que é um animal neuromiário? É aquele que tem sistema nervoso e tem massa muscular. Pronto, tem músculo. Mas a esponja é aneuromiária. Certo, pessoal? Gente, vamos lá então. Olha que imagem bacana aqui, ó. Eu já vou até adiantar para você, tá? A esponja ela pode ser orgânica, calcária ou silicosa. Essa imagem que você está vendo aqui é uma esponja do mar calcária. Ela tem o esqueleto dela é feito de pequenas unidades celulares chamadas de espículas, que podem ser calcárias, podem ser silicosas ou podem ser orgânicas. Nesse caso da imagem, ela é calcária. Vocês vão ver daqui a pouquinho que dependendo da espícula predominante, tá? Você classifica, tem classes diferentes. Aquela que tem predominantemente espícula calcária pertence à classe calcária. Não precisa copiar não, lá na frente você vai copiar. Aquela que predomina espículas silicosas, né, espículas de vidro, as famosas esponjas de vidro, pertence à classe hexactinelida. E aquela que tem a espícula predominantemente orgânica, né, espongina, é a classe Demospongi. Mas daqui a pouco você vai anotar. Essa esponja que você está vendo aqui na imagem, ela é calcária. Significa que quando ela morre, né, ela não entra em estado de decomposição, né, rapidamente. O esqueleto calcário dele fica por anos e anos e anos e anos e só o tempo vai, né, auxiliar na decomposição, né, da degeneração desse esqueleto. E olha só, né, aqui nós temos, eu tenho uma esponja isolada, porém elas podem ser animais coloniais, né, podem viver em colônias. Né? Essa primeira imagem ali que você viu, ó, um grupo de esponjas coloniais. Bom, galera, olha aí, tem até um senhor aqui, né, que está atrás da minha webcam aqui, que ele está vendendo esponja calcária, vocês estão vendo lá? E acredite se quiser, essas esponjas aqui são esponjas que podem ser usadas para banho. Ah, professor, eu já comprei uma no mercado, né? Inclusive lá tinha um nome, pedra pomes. Galera, sabe o que é a pedra pomes? É uma pedra, correto? Tem nada a ver com o animal. As meninas conhecem pedra pomes, já ouviram falar. Muitos meninos também. Eu até coloquei uma imagem no final aí para comentar com você que muita gente confunde. Agora, olha lá, ó. A esponja, tá? Ela é um animal séssil, certo? Quando adulta. Então, a água, eu quero que você olhe para essa imagem. Tá vendo essa célulazinha aqui, ó? Olha lá, eu tô circulando ela para você. Essa célulazinha aqui, ela tem um flagelinho. E esse flagelinho, olha para mim, ó, ele fica se movimentando. E quando ele se movimenta, ele promove um fluxo de água aqui dentro dessa cavidade. Essa cavidade interna que você está vendo aqui, ainda tem vestibulares que chamam de átrio. Ainda tem vestibulares que chamam de átrio. Mas o nome atual é espongiocele ou espongiocela, tanto faz, correto? Então, quando a água fica se movimentando dentro desse átrio, dentro desse espongiocele, então a água ela segue um fluxo, um sentido. Qual é o sentido? Olha aqui, ó, água, ó. A água entra pelo poro, tá vendo aqui? Certo? Aí ela penetra no átrio e sai por uma grande abertura chamada ósculo. Ah, professor, o ósculo é uma boca. Negativo, esponja nem boca tem. O ósculo é isso mesmo que eu acabei de falar. É uma abertura. Então qual é o sentido da água? Poro, átrio, né, ósculo. Poro, átrio, ósculo. Poro, átrio, ósculo. Vai ter vestibular que vai falar como? Poro, espongiocele, ósculo. Poro, espongiocele, ósculo. E é interessante que quando a água entra, pessoal, olha que massa aqui, ó, esse grupo de células chamadas de coanócito, que vocês estão vendo aqui, está cheio de flagelinho, certo? O que ele faz? Além de ficar se movimentando, olha para mim, esse flagelinho ele captura o alimento, certo? O alimento que está diluído na água, dissolvido na água. Aí ele captura esse alimento e leva para dentro dele mesmo, dentro do próprio coanócito. Então o que o coanócito faz? Ajuda a movimentar a água, captura o alimento e ainda tem uma organela que nós temos na nossa célula chamada de lisossomo, que ajuda a fazer o quê? A digestão intracelular. Então a digestão ocorre dentro da célula chamada coanócito, correto? Digestão intracelular. Então, ó, vamos lá.
Segue a sua apostila. Qual que é o sentido da água? A água, então, ela vai entrar onde, pessoal? Primeiro, vamos lembrar? Ela entra no poro, certo? Vai ter vestibular que vai chamar de ósteo, né? Poro ou ósteo. Aí ela vai para onde? Ela vai para a espongiocele. Vai ter vestibular que vai falar espongiocela. Antigamente, qual era o nome mesmo, pessoal, que usava? E ainda tem vestibulares que usam? Átrio, correto? E aí ele sai pela abertura. Qual é o nome da abertura mesmo? Ósculo. Cuidado, hein? Não é boca, é uma abertura. Então vai lá, qual que é o sentido da água? Poro, espongiocele, ósculo. Poro, espongiocele, ósculo. Sempre, 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 sempre. Tá bem? Você pode ver, essa aula aqui ela é rapidinha, né? É uma aula que a gente vai falar bem rápido, porque esponja é muito tranquilo para se trabalhar. Pessoal, olha só. Olha uma outra imagem aqui para você observar, ó. A água ela entra então pelo poro, vai para a cavidade chamada espongiocela, né, que antigamente era átrio, e sai pela abertura conhecida como ósculo. Olha o grupo de coanócitos cheio de flagelinhos aqui, ó. Tem até uma imagem que eu coloquei aqui do lado, ó. Olha lá, ó. É um coanócito, pessoal, com a imagem um pouco maior. Tem até vestibular que fala assim, ó, que coanócito é uma célula de, olha que massa, ó, colarinho. Falou em célula de colarinho é o coanócito. Ah, professor, você está falando lá da água viva, né? Quinidoblasto. Gente, tem nada a ver. Quinidoblasto é uma célula de defesa, é uma célula urticante. Quinidoblasto é uma célula de defesa, correto? E é de quinidário, não tem nada a ver com coanócito. O coanócito, como você está vendo aqui, correto? Olha lá, o que ele faz? Ele faz exatamente o que? A captura, né, e a digestão. Que aqui dentro dessa célulazinha chamada coanócito é onde você vai encontrar a organela chamada lisossomo. Beleza, pessoal? Pessoal, uma outra coisa legal de se trabalhar aqui, tá? Daqui a pouco eu vou falar na imagem de baixo, mas já vou adiantar. Quando você olha essa imagem aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é um tecido de preenchimento, tá vendo? Esse tecido de preenchimento que você está vendo aqui, a gente chama de mesohilo, certo? Mesohilo, mesênquima, correto? Então é exatamente nessa região chamada mesohilo ou mesênquima que você vai encontrar as espículas, que você vai encontrar os amebócitos, certo? É onde os coanócitos estão aderidos, apesar que os coanócitos ficam na parte interna, né, da cavidade interna do átrio ou espongiocela, tá ok? Aí o que eu fiz? Olha para a imagem de baixo da sua apostila, você tem uma tabelinha. Essa imagem que eu tenho aqui na minha apostila, né, na minha tela, é a mesma que está embaixo com você, tá ok? Esses são os tipos de células que você vai encontrar em uma esponja do mar. Então vamos começar pela ordem da tabela, tá bom? Vai na tabelinha. Primeiro vamos falar desse cara aqui, ó, coanócito, certo? O que o coanócito faz? Vai na tabela, eu já falei. Digestão, certo? E captura do alimento. Então, além de digerir o alimento, né, ele captura esse alimento. A captura é feita pelo coanócito, a digestão é feita pelo coanócito. Ok, fechou. Captura e digestão. Agora chegamos no amebócito. Tá vendo aqui, ó? Gente, você viu que interessante? O amebócito parece uma ameba, né? Olha lá que interessante, ó. Gente, interessante também que ele vai se locomovendo, né? Igual a ameba, lembra? Emitindo os seus, qual é o nome? Pseudópodes. Então os amebócitos, eles fazem a distribuição, tá? E digestão de alimentos também. Então você vai colocar na tabela, ó, digestão, certo? E distribuição, ou seja, transporte do alimento. Vocês podem ver que ele fica aqui no mesohilo, ó, né? Então, esses amebócitos, além de pegar o alimento que foi digerido pelo coanócito, ele transporta e digere ainda mais, ou digere aqueles alimentos que não foram digeridos pelos coanócitos. Então, o amebócito digere, certo? E também transporta o alimento. Eu vou abrir aqui uma aspazinha, só para você tomar cuidado. Tá? Você pode perceber na tua apostila que eu coloquei a palavra amebócito, não foi? Você viu que eu coloquei um outro nome embaixo? Né? Arqueócitos. Os amebócitos também são conhecidos como arqueócitos. E já vou adiantar uma coisa para você. Isso é muito importante. Os amebócitos, pessoal, são células totipotentes. Você sabe o que é isso, né, galera? O que é uma célula totipotente? Fala para mim. É uma célula tronco. O amebócito é uma célula tronco. Lembra que tem a pluripotente e a totipotente que eu te ensinei na embriologia? Vamos lembrar, pluripotente ou multipotente, tanto faz. Forma quase tudo. Totipotente. Totipotente é uma célula que forma tudo, lembra? Tudo, tudo, tudo. Tudo, 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 tudo. Os amebócitos são células troncos, né? São células
indiferenciadas. Elas dão origem às outras células da esponja, correto? Isso é totipotente. Beleza, galera? Vamos lá. Eu quero que você coloque isso, viu? Amebócitos são células totipotentes. Você pode colocar até no rodapé, nesse espaço que está em branco aí, é com você. Não esquece. E passa o marca-texto. Vamos pela ordem. Chegamos agora nessa, ó. Essa aqui é o pinacócito. Só de olhar aqui pelo desenho, você já sabe a função dela, sabe? Do pinacócito. Aí, ó, ela fica do lado externo. Então a função é essa, galera. Revestimento. Então põe lá, pinacócito, revestimento. Chegamos agora no porócito, que é por onde entra a água. Então você vai colocar entrada de água. Porócito, entrada de água. Correto? E por último, chegamos nelas. Olha lá, galera. Certo? Espículas. As espículas escreve lá, células de sustentação. Então a função é essa, sustentação. Células de sustentação. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você pode ver que aqui embaixo, né, eu até coloquei aqui, ó, os amebócitos formando espícula. Ué, professor, como assim que amebócito forma espícula? Olha aí, galera. O amebócito é uma célula o quê? Totipotente. Ela é uma célula indiferenciada. Estão lembrados disso? É uma célula totipotente, é uma célula indiferenciada. Agora, você viu que eu coloquei embaixo para você espículas e dois outros nomes? Bom, é assim que funciona, ó. Então vai lá. Primeiro você tem um amebócito. Eu vou recomeçar com uma outra situação agora. Primeiro você tem um amebócito. O amebócito é uma célula-tronco, correto? Essa célula-tronco chamada amebócito, primeiro, ela se diferencia em uma outra célula chamada de escleroblasto. Esse escleroblasto tem vestibulares que chamam também de espongioblasto. Sacanagem a biologia é isso, né, galera? Vários e vários nomes. Professor, e aí? Aí o escleroblasto se diferencia em uma espícula. A espícula, como eu disse para você, é uma célula de sustentação, correto? Então tudo começa com a amebócito, que é uma célula-tronco. Ela se diferencia em um escleroblasto, também chamada de espongioblasto, que novamente se diferencia em uma espícula. Então você percebeu que a espícula teve um início. O início começou aonde? Lá no amebócito, que é uma célula, tá, de origem. Então tomem cuidado com isso. Então preciso que você anote isso aí do lado. Tá bom? Beleza? Só toma cuidado já na tabela, porque do jeito que ficou, dá a impressão que espícula é a mesma coisa que espongioblasto, é a mesma coisa que escleroblasto. Toma cuidado com isso. Na verdade, a espícula se chama espícula e ponto final. O espongioblasto é que se chama também escleroblasto, correto? E daqui a pouco você vai ver, só vou adiantar. A espícula ela pode ser calcária, pode ser silicosa ou pode ser orgânica, tá? Tudo bem até aí? Fechou? Então vira a sua folha. Vamos lá. Chegamos agora para a 67, fisiologia. Nossa, é fácil demais, cara. É fácil demais a fisiologia. Por quê, professor? Cara, não tem quase nada. A esponja não tem quase nada. Você pode ver que eu até deixei já quase pronto ali para você não perder muito tempo. Então vamos lá, pela ordem. Digestão. Gente, não tem boca, não tem ânus, não tem estômago, não tem intestino. Então quer dizer que a digestão ocorre aonde, professor? Dentro da célula. Então ela é o quê? Intracelular. Vai na frente da palavra intracelular, abre um parênteses e põe para mim. Quais são as duas células mesmo que fazem a digestão? Vamos lá. Primeira, coanócito, certo? Primeira, coanócito, certo? Vou colocar aqui, eu sei que não precisa escrever isso, porque você já sabe que é a célula flagelada de colarinho, coanócito. E também tem uma outra que ajuda a digerir, lembra? Que é a totipotente. Qual é o nome dela? A amebócito. É claro que a célula que é mais importante na digestão é o coanócito. Correto? Vamos lá, respiração. Galera, não tem pulmão, não tem brânquias. A respiração ocorre direto pela pele, certo? Os gases se difundem, tá, pela pele. Então você chama de difusão ou simplesmente respiração cutânea. Correto? Cutânea. Nervoso. Olha que massa. Né? Massa não, mas que é fácil para estudar, né? Ausente. Não tem sistema nervoso. Circulatório, ausente, não tem sistema circulatório. Vamos lá, excreção. A excreção ocorre diretamente pela pele. Eles não têm rim, não têm tubo de Malpighi, não tem nefrídeo, nada disso. A excreção ocorre diretamente pela pele. É do tipo difusão. E já pode marcar a substância tóxica que ela mais libera, que é até bom para ser diluída no ambiente, é quem? A amônia. O principal excreta, né, liberado pelas esponjas, né? Amônia. Então tá ali, ó, o principal excreta nitrogenado liberado é amônia. Professor, tem esqueleto? Tem. Tem esqueleto. Quando ela morre, lembra que eu te falei a história ali atrás? Ela se decompõe, mas aí dependendo do esqueleto ele fica anos e anos e anos até sofrer a decomposição. O esqueleto tem a ver com aquela célulazinha pequenininha ali atrás, galera. Lembra dela? Olha lá, ó, né? Espícula.
É a espícula. A espícula pode ser calcária, pode ser silicosa ou pode ser orgânica. E o esqueleto é interno. Se é interno, você chama de endoesqueleto. Esquece a apostila, esquece a apostila. Olha só para você ver. A espícula ela pode ser calcária, tá vendo aqui, ó? Tem vários formatos, você viu ali? 3 pontas, 2 pontas, tá? As espículas podem ser de sílica, as famosas esponjas de vidro. Olha as imagens dela. Ou então ela pode ser, tá? Uma espícula orgânica, rica em uma proteína chamada espongina. As esponjas de banho que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Tá joia? Então pega lá pra mim. Endoesqueleto, que pode ser calcário, pode ser silicoso, ou pode ser o que, pessoal? Orgânico. Eu só quero que você tome cuidado com essa imagenzinha aqui, ó, que eu comecei aqui agorinha. Lembra que eu te falei que tem um espaço aqui? Lembra? Aí, ó, tô pintando, ó. Tá vendo essa área aqui? Lembra que eu te chamei? Mesoílo, mesênquima. É exatamente aqui nessas regiões que ficam quem? A espícula. Olha lá que interessante, ó. Ó as espículas aqui dentro, ó. Isso é chamado de mesênquima ou mesoílo. Localiza-se no mesoílo. Aí você escreve a palavra mesoílo, né? Ou também chamada, depois tem vestibulares que vai cobrar isso aí, mesênquima. Cuidado, hein, galera? Não é mesoderme, hein? Não tem nada a ver com mesoderme. Mesênquima é uma camada. Beleza, beleza, beleza. E agora vamos para a reprodução. Vai, muita calma nessa hora. A reprodução ela pode ser assexuada, certo? Existe um grupo de células, apesar de você não estar vendo, né? Esses grupos de células são as pequenas gemas, correto? De onde elas se multiplicam por mitose. Uma célula forma 2, 4, 8, 16, vai dobrando, 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 todas geneticamente iguais, até formar um pequeno broto. Esse broto se destaca e cai no solo, como você está vendo aqui. E detalhe, hein? A esponja A é exatamente igual à esponja A. Como assim, professor? Elas são geneticamente o que, galera? Iguais. Geneticamente iguais. Então a reprodução assexuada existe de duas maneiras, tá? Primeiro, eu coloquei 2 pontos aí para você. É exatamente essa imagem que você está vendo aqui, ó. Brotamento. Vai ter vestibulares que vai dar um outro nome, tá? Gemulação. Certo? Brotamento, gemulação é o mesmo termo. Mas sabe o que pode acontecer também? Pode acontecer assim, ó. Existem animais como algumas tartarugas que comem esponjas, algumas espécies de esponjas. Aí olha para mim, ó. A tartaruga vai, começa a morder a esponja. Quando ela morde a esponja, começa a cair fragmentos da boca do animal, né? Da tartaruga. Aí, eu até falei errado aqui, vou voltar à história. A tartaruga vai comer a esponja. Quando ela está comendo, mastigando, caem fragmentos da boca da tartaruga no solo do mar. Aí sabe o que acontece? Esses fragmentos, quando caem no solo, se ele encontrar condições ideais, ele vai entrar em mitose e vai regenerar. Várias esponjinhas, todas geneticamente iguais. Tem até vídeos no YouTube mostrando isso aí. Isso também é assexuado. Aí, nesse caso, tá? Você vai chamar de regeneração. Correto? Regeneração. Então vamos lá. Reprodução assexuada nós temos duas maneiras. Brotamento, chamado de gemulação, ou pode ser também regeneração. Brotamento e gemulação é uma coisa, regeneração é outra coisa. Mas as duas são reprodução assexuadas. Os indivíduos são clones geneticamente iguais. Galera, essa é a forma mais comum de reprodução das esponjas. Aí nós temos a reprodução sexuada, tá? A sexuada é simples. Vamos olhar para cá. Existe aqui uma esponja macho. Dá uma olhada para ela aqui. Ó. Como é que você sabe, professor? Olha lá, galera. Ó. Ela está liberando espermatozoides. Você está vendo aqui? Olha os espermatozoides sendo liberados na água. Tem até uns vídeos no YouTube que você vê, né? Parece uma fumaça, gente, saindo. Você pode colocar lá a reprodução da esponja. Parece uma fumaça saindo do ósculo. Como assim fumaça no mar, pessoal? Óbvio que não é fumaça, né, gente? Tá? Ela lembra uma fumaça. Na verdade, são espermatozoides que são liberados no mar. E são milhares e milhares e milhares e milhares de espermatozoides para ver se chega na fêmea. Quando chega na fêmea, olha lá, ó, dentro do mesênquima tem um óvulo. O espermatozoide fecunda o óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, certo? Aí já não é mais óvulo, lembra? É ovo. Aí o ovo entra em processo de divisão, certo? Ovo, mórula, ele para em blástula. E olha que interessante. E aí libera a larva na água. Olha a larvinha ali, galera, ó. Vocês estão percebendo que é uma larva cheia de cíliozinhos, claro, para ela poder se movimentar. E eu já disse o nome dessa larva ali atrás para você, você lembra? Anfiblástula, que você também chama de parenquímula. Beleza? Aí essa larva, gente, ela tá nadando, 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 até que ela nada, 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 e olha lá, ó, ela se instala no fundo do mar e começa a sofrer uma metamorfose, originando uma outra esponja do mar.
Então, tinha a esponja do mar A, tinha a esponja do mar B e agora você tem a esponja do mar C. A C é geneticamente diferente da A e geneticamente diferente da B, claro, porque teve fusão de gametas, lembra? Espermatozoide com óvulo. Então ocorreu variabilidade genética, correto? Então, ó, sexuada, por gentileza, coloca para mim lá. Apresentam desenvolvimento, quero que você escreva essa palavra, desenvolvimento indireto. Professor, o que é isso, desenvolvimento indireto? Com larva. Gente, nós humanos nós temos desenvolvimento direto. Nós não temos larva. Direto, sem larva. Indireto, com larva. E a larva chama-se anfiblástula. Você pode ver que essa imagem aqui, ó, é a mesma que está embaixo da sua apostila. Ó. Tá vendo aí que massa? Tá? Olha só para você entender. Ó. Então você tem aqui a esponja masculina, tá vendo? E aqui a esponja feminina. É liberado o espermatozoide para fecundar o óvulo da feminina, tá vendo? Olha lá o óvulo sendo fecundado pelo espermatozoide, olha que massa, ó. E aí desenvolve-se a larva, chamada anfiblástula. A larva, né, ela é liberada para o ambiente, olha a larva anfiblástula liberada para o ambiente, tá vendo? E ela sai nadando, ela é livre e natante, até que ela se fixa, originando uma esponja C. Certo? Larva anfiblástula ou parenquímula. Certo, galera? Ela tem ovo, ela tem mórula, ela tem blástula e para na blástula. O que ela não tem? Ela não tem nem gástrula, nem neurula. Se não tem gástrula, não tem mesoderme. Então não são classificados nem como, nem como diblástico, nem triblástico, lembra? Ablástico. Toma cuidado com isso aí. Tá joia? Vamos continuar? Bom, gente, uma questãozinha extra, olha que massa. Eu coloquei extra porque o tomate estava barato no extra, mas se você quiser pode colocar a questão Comper, tá? Essa foi podre, né? Tem gente que não entendeu, mas deixa pra lá. Vamos lá. Identifique o tipo de reprodução realizada pela esponja em cada caso abaixo. Eu vou te dar 1 minuto. Vamos lá? Vai lá, coloca pra mim qual é o tipo de reprodução em cada caso. Manda ver. Já deu, né, gente? Então vamos lá? Vai lá. Essa primeira aqui tá na cara, né, gente? Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, ó. Tem uma esponja, ela forma um pequeno brotinho e um indivíduo unido. A reprodução A, ela é assexuada, correto? Devido ao espaço, eu coloquei assexuada em cima, mas eu escrevi o nome aqui embaixo. Brotamento. Tem outro nome, não tem? Gemulação. Vamos para B? A B é uma esponja desagregada. Lembra aquela história que eu te falei que a tartaruga comeu a esponja? Um exemplo, né? Aí as células caíram no solo e se reconstituíram, geneticamente iguais. Isso aqui também é assexuada. Lembra o nome, galera? Qual é o nome que a gente dá? Regeneração. Pronto. E a última, espermatozoide, óvulo, fecundou. É simples, reprodução sexuada. Não tem um nome, tá, gente? Ah, professor, como é que chama essa reprodução? Sexuada. Acabou. Tá joia? Tranquilos. Vamos lá, tipos morfológicos. Estamos quase encerrando já. Pessoal, os tipos morfológicos são 3. Ascon, cico e leucon. Certo? Ascon, cico e leucon. Morfológico vem de formas. Quais são as formas de esponjas? Ascon, cico e leucon. Eu quero que você só preste atenção numa coisa. Quer ver? A mais primitiva é a primeira aqui. Né? A primitiva, né? A menos evoluída é a Ascon. A mais evoluída é a leucon. E não sei se você percebeu, dá uma olhada, ó. Esses amarelinhos são os coanócitos. Olha na leuco o tanto de coanócito que tem. Opa, desculpa, gente. O tanto de coanócito que tem. Você viu que ela tem mais coanócito em leucon? Aí é que tá. Se o leucon tem mais coanócito, captura mais alimento, cresce mais. O ascon tem menos coanócito, captura menos alimento, correto? Cresce menos. Tá certo? E se você observar, dá uma olhada aqui, ó. O ascon tem um mesênquima pequenininho, bem estreito. Agora, olha o leucon. Olha o tamanho do mesênquima do leucon. O leucon é aquele que tem maior mesênquima. Em contrapartida, ó, o átrio, ó, é um átrio pequenininho, tá vendo? Ó? Ao longo dele aqui, isso tudo aqui é átrio, ó, átrio pequenininho. Já quando eu falo em ascon, o átrio é maior. E o cicon é o intermediário.
Então vamos falar sobre cada um delas. Vai. Eu até coloquei embaixo para facilitar para você. Ascom, pode grifar. É o mais simples. É o mais primitivo. Correto? Vai pela ordem. É aquele que tem o maior átrio. Você pode ver que ele tem a maior espongiocele. Correto? Muito bem. Menor número de coanócitos. Quando você olha essa imagem que eu mostrei, ó, os amarelinhos, ó, o asco tem menos, o leucon tem mais. Correto? Menor número de coanócitos. Beleza. Forma de vaso com parede fina. O mesoílo ou mesênquima, ele é fininho. Certinho? Então isso aqui que eu estou pintando, ó, é mesênquima. É um mesênquima fininho. Agora, professor, qual que é o sentido da água? Gente, é o mais simples. Ó, poro, lembra? Átrio, espongiocela, ósculo. Pronto, esse é o sentido da água. Polo, espongiocela, ósculo. Polo, espongiocela, ósculo. Polo, espongiocela, ósculo. Simples. Esse é o asco. Vamos para o sícon. O sícon é o intermediário. Tá? Ele está entre o asco e o leucon. Então, vamos lá. É mais evoluído que ascon, ok? Átrio é mediano, né? O átrio ele é intermediário, certo? Ele fica entre o ascon e o leucon, forma tubular, e a parede é um pouquinho mais grossa do que o ascon. Até aí tudo bem. Agora você vai ter que tomar cuidado, gente, com o sentido da água. Você está vendo isso aqui, ó? Esse vão aqui, ó, vou pintar para você, ó. Esse vão aqui, ó, a gente chama de canal, tá? Aferente, ó. Esse vão é canal aferente. Então a água ela faz isso aqui, ó, tá? Ela entra pelo canal aferente, mas ela pode entrar direto pelo poro, tá? Tem situação que ela entra direto pelo poro. Ela entra pelo canal aferente, poro, canal radial, certo? Átrio, ósculo. Eu vou fazer de novo aqui em cima. Vamos lá? Vamos de novo. Qual é o sentido? Canal aferente, poro, canal radial, espongiocela e ósculo. Certinho? Mais uma vez. Canal aferente, poro. Aí ele vem canais radiais, radial porque está cheio de coanócito, certo? Átrio e ósculo. Detalhe, ele pode entrar pelo canal aferente ou pode entrar direto pelo poro. Aqui, ó, direto pelo poro. Olha aqui, ó, direto pelo poro. De novo, ó, direto pelo poro. Pode acontecer. Então o sentido é canais aferentes, poros, canais radiais, espongiocele, que é o átrio, e ósculo. Vocês estão percebendo que eu estou falando átrio e espongiocele. Tem diversos vestibulares que ainda usam átrio, mas o nome novo hoje é espongiocele. Se usar átrio não está errado. E aí chegamos no leucon. O leucon é o mais fácil de todos para se estudar se você parar para pensar. Você quer ver? Dá uma olhada aqui, ó. Ele tem maior número de coanócito, tá vendo? Ele é mais espesso que os demais, ele é maior. Só que olha só o espaçozinho que ele tem do átrio, ó. Ele tem menor átrio. Então olha lá, é o mais evoluído, menor átrio, mais complexo porque tem maior número de coanócito, certo? E parede muito grossa. Bom, agora eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou fazer, tá? Vamos lá? Eu vou começar por aqui, ó. Sentido da água, vai. Canal aferente, certo? Canal aferente. Câmara vibrátil, ou canal radial, câmara vibrátil. Canal eferente, certo? Canal eferente. Aí ele vai átrio, né? Também chamado de espongiocele, e sai pelo ósculo. Vamos mais uma vez do outro lado? Vamos lá, vai. Canal aferente, certo? Câmara vibrátil, canal eferente, apesar que não tem aqui, né? O espaçozinho. Vamos lá, mais uma vez, né? Espongiocela, ósculo. Última vez. Vamos pegar uma outra imagenzinha aqui para ficar mais prático. Deixa eu pegar esse aqui mesmo, ó. Canal aferente, certo? Câmara vibrátil, canal eferente, aferente chega, eferente sai, certo? Aí ele vai para a espongiocela, ósculo. Então, sentidos: canais aferentes, câmara vibrátil, canais eferentes, espongiocela, ósculo. Esse é o leucon. Tá ok, galera? Tudo bem? E aí chegamos nas classes para a gente poder fechar a nossa aula. Tá? As classes têm a ver com a quantidade, o teor, né, de predominância de espícula, que pode ser calcária, pode ser silicosa ou pode ser orgânica, que é a espongina. A calcária, galera, a calcária é a mais comum, é aquela que tem espícula calcária. Então, ó, marinhas, espículas calcárias predominantemente, só quero que você grife isso, né? E você encontra nos três formatos: ascom, sícon e leucon. É a mais comum. Lembra que eu te falei agora que tem três classes?
calcária, hexactinelida e demospongia. A calcária predomina a espícula calcária, tá? A silicosa, né, que é demospongia, e falei errado. Volta. Vai lá, primeira classe, calcária, espícula calcária. Hexactinelida, espícula silicosa. E demospongia, espícula orgânica. Então, o que predomina é como você vai classificar. Então, o que está acontecendo nessa imagem é que aqui predomina espículas, né, calcárias. Gente, olha a aberturinha aqui, ó. Como é que chama essa aberturinha mesmo? Lembra? Ósculo. Não é boca, hein? É uma abertura. Certo? Aí, galera. Todas calcárias. Agora chegamos na hexactinelida. A hexactinelida é aquela que é rica em sílica. São as famosas esponjas de vidro. São encontradas em lugares de grande profundidade, principalmente na Antártida. Então vamos lá. Marinhas, predominantemente na Antártida, grandes profundidades, e grifa espículas silicosas predominantes. Pessoal, são as chamadas esponjas de vidro. Olha que imagem linda, galera. Isso aqui é uma esponja de vidro. Olha essa aqui também, olha esse outro formato. E aqui tem uma história bem interessante. Existe uma espécie de camarão, certo? Eu até peguei a imagem dele ali, que ele pode se instalar em esponjas conhecidas como espongículas, como essa que você está vendo aqui, que são esponjas de vidro. E eles podem viver aqui dentro. Às vezes 150, 200, 300 camarõezinhos, tá? É esse cara aqui, ó, o Caridina arlequim. Não tem nada a ver com a arlequina lá do filme da DC, não, tá bom? Olha lá, gente. É o Caridina arlequim. Ele consegue sobreviver dentro da esponja e se protege. É uma relação ecológica do tipo inquilinismo. Eu coloquei embaixo para você, ó, pode apresentar inquilinismo. Espongícula, que é a esponja de vidro com camarões. Esse é o nome do camarão. Caridina arlequim. Tá ok? É o nome da espécie, né, desse camarão. Gente, cuidado, hein? Primeiro nome letra maiúscula, segundo nome letra minúscula e deve ser destacado. No caso, eu grifei. E aí, desmospongia, que é esponja orgânica. A esponja, gente, orgânica é aquela que é rica na proteína chamada espongina. Não esquece, espongina. Certo? Olha lá, ó. Espongina, a famosa esponja de banho, como a galera chama. Maioria marinha, maioria, eu disse maioria. Então significa que você encontra onde? Em água doce. Tá? A demospongia, a esponja de banho, é encontrada em água doce. Espículas silicosas e orgânicas, grifa orgânica, joga o nome da proteína, espongina, correto? Espongina, predominantemente, ela tem silicose, mas o que predomina é a espongina. E a forma, ela é gigante, né? Leucon. Bom, gente, olha lá ó, que bacana, ó. Essa é uma esponja de banho de água doce. Olha que loucura. Cuidado, cuidado. Eu fiz questão de colocar. Ah, professor, eu já usei essa esponja para tomar banho. Cuidado. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma planta, gente. Isso aqui é chamado de bucha, certo? A bucha, não sei se você lembra, quem já foi à fazenda, talvez já encontrou. Às vezes ela cresce, como você está vendo aqui, né? Em cima de um pergolado, ou então ela cresce em cima da cerca, e aí ela vai envelhecendo, né? Vai ficando velhinha, vai amadurecendo, na verdade, climatéria, ela vai amadurecendo, aí a casca dela fica escura. Aí a galera vai lá e arranca, né? Arranca a casca, bate com a mão para cair a semente, e olha lá, ó. Essa aqui é a tal da bucha vegetal. Ah, professor, é um porífero. Que porífero, rapaz? Porífero é animal. Isso aqui é uma bucha vegetal, é uma planta, certo? É uma angiosperma. Vocês já viram isso aqui? Isso aqui é bucha vegetal, é desse vegetal, conhecido como bucha. Tá? Eu só fiz esse cuidado porque a gente está falando de esponja de banho, correto? Toma cuidado, isso aqui é angiosperma. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é pedra pomes. É calcário, mas é uma pedra pomes. Isso é uma pedra que muita gente usa lá para arear o pé, né? Para descascar, tirar o cascão do pé, por exemplo. Tá? Então só tome cuidado aqui para você não confundir com esponja. Isso aqui não é esponja, tá? Bom, galera, outro problema. De novo, outro problema sério. Esse animal que você está vendo aqui, o vestibular vai te pegar e vai falar para você que ele é uma esponja. Olha só como é que ele é. Tem gente que olha e fala, nossa, que esponja bonita. Não, não é uma esponja. Tá? Já vou adiantar logo. Esse cara aqui, ele chama-se assídia. Ele é um parente nosso. Ele é um protocordado. O que é um protocordado? Ele é um cordado primitivo, certo? Ele é um protocordado do tipo urocordado, certo? Urocordado.
A gente vai estudar quando a gente estiver trabalhando com cordados. Então ele é um urocordado, ou seja, um cordado primitivo, né? Ele pertence ao grupo dos protocordados. O nome dele é assídia. Assídia, gente, tem estômago, tem coração, correto? Tem boca, tem ânus. Ele é um parente nosso. Ele tem inclusive notocorda. Por isso que ele é um protocordado. Ele é um cordado, na verdade, né? Ele é um cordado. O que é protocordado? É um cordado primitivo. Beleza? Aí, galera, ó, isso aqui tudo é assídia. Toma cuidado que vai ter vestibular que vai falar que é esponja. E não é esponja. E aí a importância de uma esponja, ela tem importância ecológica, ela filtra a água do mar, pode ver que eu coloquei para você embaixo, ajuda na fabricação de medicamentos como anti-inflamatórios, antitumorais como alcaloides, produz antibióticos, olha lá gente, ó, baliclonaciclamina, né, e arenosclerina são antibióticos, matam bactérias, são extraídos de esponjas do mar. E o famoso AZT, alguém lembra o que é AZT? AZT foi o primeiro medicamento em larga escala produzido na década de 80, que até hoje é produzido, para tentar, né, ajudar no tratamento de pessoas que têm o que, pessoal? AIDS, certo? Que tem o vírus da AIDS ou HIV. O AZT, ele impede a replicação viral. O AZT, ele foi sintetizado a partir de substâncias produzidas por uma esponja típica dos recifes de corais do Caribe. Olha que importância, né? Fantástica. E como é de praxe, 3 exercícios de vestibulares aqui que eu peguei da tua apostila, tá? Então vamos lá. Os seres vivos incluídos, primeira questão, pega lá. Os seres vivos incluídos no filo porífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos. Tem tecidos, mas não são verdadeiros. Mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, para tudo. O coanócito ele captura e digere o alimento. Células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que são responsáveis pela distribuição de substância. Quem distribui é o amebócito. Transforma-se em espermatozoide. É o amebócito com células indiferenciadas. Lembra? Totipotência. São células totipotentes. De novo, amebócito. São células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais pela circulação de água no átrio da esponja. Ó, questão recente, ó, 2017. Ele usou a palavra átrio. Ou esponjocela. Letra D de dado. Tranquilo, hein, galera? Tranquilo. E aí a 2. Os invertebrados podem pertencer a diferentes filos, abaixo segue um deles. O filo descrito compreende. Vamos lá. Animais aquáticos simples que não têm tecidos definidos nem sistema nervoso. Plateuminto tem sistema nervoso, quinidário tem. Selenterado é mesmo que quinidário, viu? E nemateuminto já matou. Só pode ser porífero. Certas células cumprem função de órgãos tais como o coanócito, ó, porífero mesmo, que fazem a água circular dentro do animal, e células tais como amebócitos, que fagocitam o que passar por elas, digerindo e distribuindo alimentos demais células do organismo. Letra B. E aí a 3, caiu na UFMS, galera, olha que questão massa, ó. As esponjas filoporíferas, ou espongiários, como era chamado antigamente, representam um grupo de animais sésseis, fixos, com organização corpórea simplificada, e a maioria das espécies vivendo no ambiente marinho. Sobre os espongiários, né, porífera, é correto afirmar. As esponjas calcárias possuem espículas silicosas e a proteína denominada espongina. Se ela é calcária, ela tem espícula calcária. As esponjas possuem os coanócitos, que são células flageladas com colarinho. Perfeito. As esponjas apresentam baixa capacidade de regeneração, alta capacidade de regeneração. O alimento das esponjas é capturado e digerido pelos coanócitos, certo? Algumas espécies de espongiários são hermafroditas, monóicas, enquanto outras são dioicas, certo? Então, a 16 também está certo. As esponjas possuem desenvolvimento direto, ou seja, não tem estágio larval. É indireto, tem estágio larval. 24, gabarito 26. 16 mais 8, 24, mais 2, 26. Galera, é isso aí. Acabamos de fechar porífero. Detona os exercícios e já pula para a próxima aula, que é a aula de quinidários ou selenterados. Por favor, siga a sequência correta. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópio, equinoderme e termina com cordados. Grande abraço.